Estamos de volta com Trajetória, hoje entrevistando o Moacir da Silva, que é professor da Faculdade de Odontologia aqui da USP. Pois é, professor, o senhor é paulistano e nasceu no bairro de Santana, Zona, né? Zona Norte. Na Zona Norte, Isso. filho aí de contador. Como é que É. se dá essa experiência de um paulistano nascido na Zona Norte, que tem um pai contador e que de repente decide ir para a área da Odontológico. odontologia? Na realidade, você nasci em Santana mesmo, né? E era uma época diferente, né? Santana não tinha nenhum prédio, né? Quando eu era garoto, né? Eu fui crescendo, fiz meu curso primário, curso ginasial, curso científico. E tinha um vizinho, numa casa próximas, que era de amizade com meus pais, e ele já era aluno da odontologia. E conversando com ele, é que eu fiquei sabendo mais ou menos o que era fazer odontologia, entende? E foi quando me entusiasmei em fazer o vestibular para a faculdade de odontologia, Porque através desse vizinho. Porque é engraçado que nesse período, né, a medicina é algo mais Sim, conhecido, né? não, tanto é que eu tinha tendência de fazer para medicina também. Mas quando eu conversei com esse colega, com esse vizinho, aí eu resolvi fazer odontologia. E ele, por exemplo, continuou na carreira? Olha, por incrível que pareça, foi uma coisa tão desagradável. Ele, quando estava no último ano da faculdade, foi assassinado. Era filho único, rapaz. Eu lembro disso até hoje. Foi uma tragédia para a família dele, sabe? Mas foi ele que me colocou na odontologia. Assim, que me deu entusiasmo para fazer odonto, né? Aí eu prestei o vestibular era totalmente diferente na época, né? Você fazia a prova escrita, né? E depois tinha a prova oral, né? E a prova oral era com os catedráticos da época, né? Não era fácil, não. Era fácil. Agora, a odontologia também ela modificou muito, né? Ela começa Modificou, inicialmente como pela extração, depois modificou. tratamento e atualmente é mais pela A prevenção. odontologia, na realidade, ela teve a primeira lei regulamentando a profissão no Brasil em 1951. Foi a primeira lei que saiu regulamentando o que era a profissão de odontologia no Brasil, né? Você vê que é coisa nova, se contar com hoje são 59 anos. E a situação da odontologia, do ponto de vista social, de atendimento da sociedade como todo, você acha que Eu acho que ainda ela falta, avançou? eu acho que melhorou, mas falta muito ainda. Eu acho que falta, sabe, um secretário da saúde, um ministro da saúde dar valor realmente. Você vê que agora que foi criado alguma coisa a nível federal, que está melhorando um pouquinho a odontologia, tem que ser visto com prevenção, meu Deus do céu. A odontologia tem que ser prevenção, não é tratamento, né? E a prevenção, no entendimento do senhor, ela se daria como? Tanto na, todo mundo sabe, água florada, né? Fluoridação das águas, mas também em escolas, né? Quando faz o aluno, fazer prevenção ali no local, melhorando a educação do aluno, do ponto de vista odontológico, e melhorando a atuação de prevenção, que vai melhorar que não haja tanta parte curativa e não haja tantas doenças provocadas por elemento dentário. Por exemplo, hoje a indústria farmacêutica envolvendo aí a produção de dentifrícios e tudo mais tem uma propaganda muito intensa e é muito comum a gente ver nessas publicidades, né, um excesso de pasta dental sobre as escovas, quase nenhuma campanha envolvendo o uso do fio dental. Então, quer dizer, como o senhor avalia isso daí? Porque veja bem, na hora que você coloca o poder econômico, que uma indústria, ou seja, aquilo que você falou agora há pouco, se eu colocar na escova um pedacinho só de pau, então vai resolver o problema. Mas de repente você vê aquilo lá, esticar, né, e pegar a escova inteirinha. Será que precisa de tudo aquilo de pasta de dente? Não precisa. Certo? Se você escovar só com a escova, às vezes funciona também. O importante é o atrito para você remover a parte que está provocando Placa a bacteriana. bactéria, entende? A placa bacteriana. Então, na realidade, não dá para misturar as coisas, entende? Agora, o que precisaria é, nas escolas, no serviço, na Secretaria de Saúde, um incentivo maior para que houvesse um pouquinho mais de educação do ponto de vista de higiene bucal.
para poder melhorar as condições de boca da população. Porque tem hora que você vê, né, certas coisas, criança com a boca toda podre, estragada, aquilo faz mal para a saúde, né? Exato. O indivíduo aí, de vez em quando você vê numa propaganda, tem uma propaganda que eu tenho que eu mostro para os alunos, quer dizer, o cara está todo com a boca estragada, dando sorriso, achando que está tudo bonito, quer dizer, não é bonito, né? Deveria ser algo vergonhoso, né, Não tem para a dúvida, saúde para a pública. saúde pública, né? A questão, por exemplo, dentro da área da odontologia legal, em relação à pós-graduação, tem avançado? Muito pouco, muito pouco. Pelo menos nós, isso aí eu me bati muito, o Daruge, que a gente viu agora há pouco também, lá na Unicamp, e nós montamos a pós-graduação. Agora, no Brasil, como um todo, está começando a ter alguns cursos de especialização, certo? Mas pós-graduação é um pouquinho mais complicado para montar, né? Mas está melhorando, mas não está ainda como eu acho que deveria ser. Por exemplo, quando o senhor fez doutorado, né, o senhor trabalhou com populações indígenas, né? Doutor, E como é que não, foi? no doutorado não. No doutorado eu trabalhei no Vale do Ribeira. É, É o seguinte, estava começando o projeto Rondon e eu tive uma ideia, eu fui fazer uma visita ao Vale do Ribeira e eu vi que a população vivia lá uma situação precária. Então, conversando com um colega meu, chamado Dirceu, falei, Dirceu, vamos fazer alguma coisa naquele para dar atenção para aquela população? Foi quando eu conversei com o pessoal da medicina também e começamos a fazer um tipo de trabalho no Vale do Ribeira. E era uma população que vivia em isolamento geográfico. Depois fiquei sabendo na história que era o problema da história da Guerra do Paraguai, daquele grupo que tinha se fixado naquela região. E daí eu resolvi fazer o seguinte, como a odontologia legal mexe com a antropologia, e eu tinha uma população que vivia em isolamento geográfico, então eu falei, puxa, além do trabalho que eu estou fazendo, deixa eu fazer um estudo dessa população. Foi quando eu fiz a tese de doutorado estudando o crânio, né? Porque é a área antropometria. antropometria, porque eu digo uma coisa, como odontologista, se eu pegar um esqueleto e só tiver o crânio, eu digo para você o sexo, a idade, a estatura, o grupo étnico, digo tudo, né? Só pelo estudo antropométrico do crânio. Porque, inclusive na livre docência, né, o Aí senhor foi estudar os crânios dos dos índios índios Paracanãs, né? Paracanãs, do Igarapé do Lontra, lá no Pará. No Pará. Inclusive tem uma situação interessante na defesa da livre docência do senhor, Puxa. que a banca enrolou um crânio num jornal, não foi? Ah, foi interessante isso, rapaz. Bom, primeiro, o que me chamou a atenção é que eu fazia projeto Rondon, ou seja, eu dava atenção àquela população e dava atenção à população indígena também, que a gente pensa que o índio tem dente bonito, não tem, não. Tem problema periodontal, tem problema de cárie também, então a gente deslocava para tentar fazer aquela atenção. E com aquilo eu falei, puxa vida, deixa eu estudar o crânio desse pessoal, né? Vive em cruzamento homogêneo, né? Endocruzamento. Eu queria ver como é que funcionava, já que eu faço essa parte na legal. E durante a defesa de tese, que foi a livre docência, tinha um professor da medicina, que era o professor Armando Cândido Rodrigues, foi titular, foi catedrático da medicina da Escola Paulista de Medicina, e depois ele passou para a Faculdade de Medicina da USP. E na prática me caiu o crânio, que eu tinha que dizer o sexo daquele crânio, idades, grupo étnico, tinha que dizer, era a parte prática da minha prova, né? E ele colocou aquele crânio embrulhado dentro de um armário lá. Eu, quando peguei aquele crânio embrulhado, eu abri o crânio, tinha o jornal, eu peguei assim, o crânio foi encontrado no armário tal, no jornal tal, com a data tal. Foi minha sorte que o professor falou, se você não colocasse a data do jornal, eu te reprovava. Porque, Era um indígena, não era porque o odontologista ele tem que ser detalhista. tem que ter um bom senso de falar, puxa, vamos ver se esse jornal tem alguma relação com o tempo que está morto esse indivíduo, né?
Agora, é condição básica e prescindível que o odontologista ele tenha essa capacidade de detalhamento? Se ele for um odontologista, se ele fizer uma especialidade, um mestrado, doutorado, tem que ter esse conhecimento. E o senhor, enquanto pessoa, tem esse perfil de detalhamento, de prestar atenção nos pequenos detalhes no seu dia a dia, no É cotidiano? porque já faz parte assim intrínseca, né, da gente de observação. Muitas vezes eu estou conversando com uma pessoa, às vezes eu estou observando o que está ocorrendo ao redor. Faz parte, né? É o perito, né? É o perito que envolve, te incorpora, fica querendo descobrir as coisas. Professor, como é que se dá, de fato, o papel do odontologista nos casos envolvendo aí perícias, envolvendo a justiça? Investigações que envolvem a justiça. Bom, no caso a área criminal, então. Exato, na área criminal. Na área criminal, o delegado faz a ocorrência, né? E quando vai para a justiça, o justiça solicita ao IML que deu um laudo a respeito daquele assunto. Quer dizer, o odontologista é necessário que o juiz peça ao IML um laudo. Agora, quando não tem laudo odontologista no IML, quem faz o laudo é o médico, né? E às vezes não sai coisa boa, porque não é nada contra o médico, mas é que ele não tem aquele detalhamento que a gente tem de boca, né? porque a figura aí da investigação os arcos dentários, né, ela acontece de fato quando se esgotaram outras possibilidades, por exemplo, de identificação, né? Digital, tal. É como eu digo, se eu tiver uma ficha odontológica, eu não preciso fazer DNA. Porque o DNA é quando você não tem recurso nenhum mais. Porque o DNA é caro também, né? Agora, se você tiver uma ficha de um dentista, fica muito mais fácil você fazer, muito mais rápido e barato. Porque a identificação de um cadáver, por exemplo, desconhecido, né, o que não tem a identidade ali revelada, ela tem uma hierarquização, né? A primeira seria a identificação... Datiloscópica. Isso. Mas quando, por questões de incêndio ou de afogamento que os peixes comem, as polpas digitais, aí que se partiria para... a parte odontológica, mas aí precisa ter o registro, né? É por isso que eu me bato muito com as clínicas em que tem que ter a documentação para facilitar. Você quer ver um exemplo que eu vou te dar? A questão de... Foi 2 anos atrás, tinha um maníaco lá na Baixada Santista, que ele ia nos consultórios, no fim do expediente, assaltava a colega mulher e estuprava. E começou a ter um rebuliço lá na Baixada Santista, né? No jornal Tribuna toda hora publicava, maluco tá atacando e tal. E foi preso um sujeito, né? Que se tinha ideia que ele seria, porque tinha um retrato falado, foi feito um retrato falado, aí o delegado me chamou, falou: Moacir, eu estou com um retrato falado do indivíduo, mas é prova testemunhal. E por acaso, uma das dentistas que foi estuprada fez um odontograma dele. Eu falei: se tiver isso, eu resolvo o teu problema. Certo? Foi quando a gente foi na delegacia fazer a boca do indivíduo. Quer dizer, eu tinha que examinar a boca para ver como é que estava a situação de boca dele e comparar com a ficha da colega. Ele não queria abrir a boca. Aí eu usei uma sacanagem, né? Falei assim: olha, eu sou dos direitos humanos aqui da Baixada, eu vi dizer que você apanhou aqui, então eu queria ver se sua boca está tudo em ordem. Aí abriu a boca. Agora, Alexino, foi uma... Olha, eu fiquei tão chateado porque a ficha da colega estava tão mal feita. Que certo? Não foi possível. Não, que eu falei: não, eu vou dar um laudo aqui dizendo que é ele, né? O cara sabe o que vai acontecer com o estuprador na cadeia, né? Aí eu tive que chamar a menina, uma coleguinha formada novinha ainda, sabe? Falei: filha, eu podia ser seu avô. O que você marcou nesse lugar aqui? Aí eu fui conferindo para ver o que ela ia falando, se batia com o que eu tinha visto. Aí bateu. Mas eu tive que chamar a menina, tá entendendo? Para poder ver. Agora, isso não se dá pela formação? Foi. Formação mal feita.
Quer dizer, tem que saber fazer uma ficha, saber um odontograma, tem que saber fazer. É responsabilidade profissional isso. Né? Mas a coitadinha, essa menina novinha, recém-formada, nem sei onde fez o curso, que, vamos falar a verdade, é que tem curso que não merece ser curso de odontologia. Desculpa eu falar, mas tem lugar que não merece, não sabe ensinar. Exato, ainda mais uma área que Uma área exige que mexe, responsabilidade, área de saúde área de pública. saúde. Agora, a questão da minúcia, né? Ela é imprescindível para o odontologista. Né? Mas sobre isso nós vamos falar no próximo bloco. Perfeito. O Trajetória volta em instantes. Estamos de volta com Trajetória, hoje entrevistando Moacir da Silva, que é professor da Faculdade de Odontologia aqui da USP. Pois é, professor, no bloco anterior, justamente nós estávamos falando da necessidade do cirurgião dentista, do profissional de odontologia, ser cuidadoso com a documentação odontológica do paciente, e falávamos também da necessidade, da minúcia que o odontologista ele deve ter, né? A percepção de mundo. Como é que funciona isso? O que eu costumo dizer é o seguinte, o profissional tem que ser detalhista, sabe? A hora que ele examina uma boca, o profissional clínico, tem que procurar observar tudo que ele está observando naquela boca e anotar na ficha do paciente. Que quando a gente vai fazer depois uma perícia, se tiver que usar aquela ficha, fica tudo mais tranquilo, né? Então, é importante o detalhismo, sabe, na odontologia. E esse tipo de postura profissional, o senhor sente que leva para a sua vida, para o seu cotidiano? Leva. Eu procuro sempre, vou ser sincero, não sei se porque você fala, você pode uma hora ser, sabe, apontado, tá vendo? Ele fala as coisas, mas não faz, mas não... Então você procura agir da maneira também correta. E ser bastante detalhista. Para evitar problemas. A respeito desse perfil do senhor, nós temos aqui um depoimento. Opa! Ele ama o que ele faz, né? Isso pra gente é muito claro, que a gente vê que ele realmente, tudo que ele fez com amor. Né? O amor que ele tem pela profissão é uma coisa bem clara pra gente, né? E apesar de, muitas vezes, ele ter que deixar um pouco de lado a família também em prol da profissão dele, do amor que ele tinha, né? Pela odontologia legal. Ele sempre ficava, né, apreensivo quando que ele fez carreira, então ele defendeu várias teses, né? Mestrado, doutorado, livre docência. E na época que ele fez tinha adjunto, titular, então ele sempre ficava apreensivo, se dedicava, ia atrás, ficava nervoso, preocupado, ele sempre se preocupou muito com as coisas que ele tinha que fazer, em preparar as aulas dele, né? Até ultimamente, até ele me pede para ajudar ele, porque ele não mexe com computador, né? Então ele me pede para ajudar ele a ver, ele tem alguns data shows para ajudar a ver, ele, às vezes alguma tradução que ele precise, né? Porque como eu falo inglês, eu posso ajudá-lo nesse lado. Ele sempre foi paizão, carinhoso, sempre procurou, nos momentos que ele tinha tempo, ficar comigo. Sempre foi, assim, uma pessoa maravilhosa. Procurava, assim, na medida do possível, não me deixar faltar nada, né? Mas sempre me ensinou a ter limites, sempre da maneira correta, né? Me ensinou a respeitar sempre as pessoas, desde os mais humildes até os mais importantes. Isso tudo é um exemplo que eu tive dele. Eu só diria para ele que eu amo muito ele, muito, que ele é muito importante para mim, muito especial. Pois é, professor. Nós tivemos aí a fala da Lília da Silva, né, que é sua filha, né? E ela vai narrando aí a sua carreira, né? E o quanto que isso está envolvido no cotidiano familiar também. É verdade. Infelizmente, né? Pois é, pegando até um gancho daquilo que a Lília ela vai colocando e pontuando, né, o dia a dia da família, a sua carreira. Como é que se dá a carreira do senhor dentro da universidade, num departamento que precisa ser totalmente construído? Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Nosso departamento chama Odontologia Social, o departamento. E tem duas áreas grandes, é a área de legal e a área de saúde coletiva. Então ele é dividido, né? Entre legal e saúde coletiva. Então a gente tem que ter formação dos dois lados. O pessoal que vai mexer com prevenção
e o pessoal que mexe com a área legal. E é possível fazer Não é essa... fácil, não é fácil. Porque É são um os- departamento diferente dentro da universidade, porque não temos clínica, né? Não tem clínica. Então, eu vou falar um negócio aqui que estou na USP, mas infelizmente odontologia na USP tem 3 faculdades. Tem Bauru, tem Ribeirão Preto e tem aqui. Em Bauru e Ribeirão Preto acabaram com esse departamento de odontologia social. onde tinha a parte legal e a parte pessoal. Ou seja, dentro da USP, atualmente só existe odontologia legal aqui no campus de São Paulo. Assim, não, como departamento. Como departamento. Como departamento. Como disciplina continua. Mas sabe, perde aquela força que tem que ter. Né? Perde aquela força. E aqui no departamento eu tenho. Já tentaram misturar o departamento, eu não deixei, sabe, quando eu estava com o titular lá. Não deixei, porque eu falei, não, isso aqui é diferente mesmo, tem que ser coisa séria, isso aqui é um respaldo para a faculdade, entende? E é interessante porque, assim, foram inúmeros casos, e o senhor sempre envolvido neles, né, que contribuíram muito para desvendar uma série de crimes e outras situações aí envolvendo... Tem os casos, assim, comuns, né? Agora Exato. tem aqueles que aparecem mais na mídia, né? E mesmo assim, ainda existe essa não atenção à área da odontologia legal. Só para pontuar, né? O senhor tem um caso aí muito famoso, que foi o caso do Mengele, né? Sim. Que era um fugitivo da época do nazismo, né? Cometeu exatamente, atrocidades, né? Um médico... ele era um médico legista também, ele né? era médico do centro do campo de concentração. Do campo de concentração. Esse caso, que foi um caso muito difícil, né? Porque assim se descobriu que as ossadas eram realmente dele, mas também que teve um desdobramento dentro da área da odontologia, entre instituições, que também foi bastante complicado. O senhor poderia falar, pode falar a respeito? Posso, isso aí é o seguinte, o Mengele, quando ele foi descoberto, o caso, não se pensava que era ele. Tanto é que a exumação, houve uma denúncia, foi feita uma exumação no cemitério do Embu, muito mal feita. Quando eu estou presente, eu não deixo fazer exumação mal feita, né? Mas jogaram tudo num saco de lixo desse saco. Isso aqui é o Mengele. Tem que ser coisa bem feita, entende? Haja vista que perderam 3 dentes nessa exumação. Eu peguei o Tuma, era o delegado na época, fizemos peneirar 3 dias a terra do cemitério para achar aqueles dentes. Por que eu fiz isso? Tinha uma equipe de peritos americanos, uma outra equipe de peritos alemães e uma equipe de peritos do Centro Simão Wiesenthal. E nós tupiniquins, né, fazendo a perícia e eles observando. Não podia acontecer nada de errado, né? Tinha que ser coisa preto no branco, perfeita, né? Então eu tive que achar esses dentes lá na terra do cemitério. E achou? Né? Achamos. Pra você ter uma ideia, com esses dentes eu calculo a estatura do indivíduo. Eu dou a estatura do indivíduo. Estatura, grupo étnico, tudo. E, por sorte, o Mengele tinha uma coisa que ele sabe a separação entre os dentes? Sei. Chama diastema. Diastema. Né? Ele já não tinha mais os dentes, mas estava... eu fiz radiografias com bastante contraste para pegar o fechamento do alvéolo e fazer a projeção que dava o diastema. Então, quando nós chegamos no resultado final, cada um de nós, peritos brasileiros, nós éramos em 5 médicos e 2 dentistas, cada um lá no gabinete do Tuma fez a exposição da metodologia que aplicou e submetendo aos peritos estrangeiros. Né? E, graças a Deus, os tupiniquins saíram bem. Né? Conseguimos provar que era ele, acabou. Assim. Mas aí o pessoal do Simão Wiesenthal não quis assinar. Os alemães assinaram, o americano assinou. Aí começou a sair uns negocinhos que não... Os tupiniquins tinham errado aqui. Aí o Tuma... E por qual motivo fizeram isso? Eu acho que foi problema psicoemocional, acho. Porque os judeus não queriam saber. Porque o que o cara aprontava no campo de concentração com experiência em seres humanos não era brincadeira. Né? E constatando que as ossadas eram do Mengele, encerrava, né, uma etapa importante da história. Né? E o cara morreu bonitinho nadando em Bertioga, né? Então, aquele problema da língua. Mas aí o Tuma, por sorte, levou os ossos para a Inglaterra e tinha um filho do Mengele que vivia lá. E foi feito o DNA, aí acabou a brincadeira. Né? Mas foi um trabalho, pra você ter uma ideia, Alexino, eu tinha consultório nessa época. Eu fiquei com meu consultório fechado 42 dias. Ganhei algum dinheiro?
Não. Eu tenho um diploma bonito, Serviços Relevantes Prestados à Medicina Legal Brasileira. Mas, por outro lado, trouxe não, uma visibilidade é, grande para a odontologia legal, mas que também surgiu uma outra complicação, né? Porque aí teve uma disputa interinstitucional, quem que tinha descoberto entre a USP e a Unicamp, né? Infelizmente, me desculpe o colega Palhares, entende? Um excelente legista. Mas ele foi num programa do Jô. Desculpa, eu posso falar o que eu quiser, né? É lógico. E ele nem participou daquilo, da perícia. É que quando terminou, como o diretor do IML aqui de São Paulo era de Campinas, permitiu que fosse levado para lá, o corpo. E aí começaram a fazer um oba-oba, né? É porque você está se referindo ao Baldan Palhares, né? Baldan Que Palhares. é professor da Unicamp. Da Unicamp. Agora, infelizmente, eu falei isso na cara dele já. Eu falei, desculpa, você fez oba-oba com o negócio. Você não participou. Você pegou depois o esqueleto e levou lá para a Unicamp, certo? Foi quando foi feita uma espécie de maquiagem no crânio. Exato, deram um banho de luz, né? Não pode ser isso, né? Não pode acontecer um negócio desse. É que eu estou dizendo, perícia tem que ser coisa séria, não dá para brincar. E quando fizemos aqui na USP direitinho, a equipe quem foi? O Daniel Munhoz, que era professor era o Marcos de Almeida, que era professor da Escola Paulista, era eu, o Valério, o Zé Melo, né? A turma daqui. Eles não participaram. Bom, nós temos um depoimento aqui. Vamos ouvir? Vamos. Qualquer pessoa interessada em odontologia legal, necessariamente passa a ter contato direto ou indireto com o professor Moacir da Silva. Quer pela sua obra, quer pelo número de palestras que ele sempre se prontificou a ministrar, Brasil adentro. Eu acho que se nós pudermos falar de uma odontologia legal moderna, no sentido de atuante, presente, com vínculo social, com a noção exata do papel que ela pode representar na sociedade, eu acho que esse tipo de postura se deve ao professor Moacir. Embora eu particularmente tenha claro que a postura do professor transcende os marcos acadêmicos, né? Costumo dizer que ele ensina pelo exemplo. E esse ensinamento não é só da odontologia legal, né? É uma visão humanista, uma postura, um educador do ponto de vista mais amplo, né, do que a gente poderia considerar o papel de um professor universitário, né? Ele tem uma visão pedagógica. Ele é uma pessoa extremamente elegante, né? E com elegância, uma sofisticação de um traço simples, de uma conduta, né, de palavras e frases quase que escolhidas, de posturas precisas, né? E através disso ele, com muita adequação, ele consegue transmitir conhecimentos que, como eu disse, transcendem, me parece, a odontologia legal. Pois é, professor. O Rodolfo Milani, né, que é professor de odontologia legal da Faculdade de Odontologia aqui da USP, ele fala dessa elegância que o senhor tem, né, no trato, inclusive, com as pessoas, né? E o senhor sempre esteve como em representações de classe, né? Então, no Conselho Regional de Medicina... E de Odontologia. Conselho Regional de Odontologia, quer dizer, o senhor tem toda uma trajetória, foi pró-reitor, vice-pró-reitor aqui de Cultura e Extensão, né, aqui da USP. Quer dizer, como funciona essa participação na questão da gestão? Olha, eu sempre, como você falou já, desde estudante eu sempre fui participativo, sabe? Desde o centro acadêmico e tal. Na área de conselho, eu já cheguei a estar como conselheiro. Estamos numa eleição agora que vai ter dia 10 também, nós estamos com uma outra chapa, né? Eu tinha 4 chapas, só ficaram 2, vamos ter agora uma disputa dia 10 e 11 aí. Estamos novamente vendo, porque eu não sei ficar parado, sabe? Eu acho que precisa. No aspecto da reitoria, quando começou as pró-reitorias, em 88, eu fui indicado pela congregação da faculdade para fazer parte da pró-reitoria de Cultura e Extensão. Aí comecei com o professor Rui Laurenti.
Depois foi com o professor João Alexandre, continuei. Depois com o professor Jacques Marcovitch, né? E depois ainda peguei um pedacinho com o professor Adilson Avance Abreu. E com o professor Jacques Marcovitch eu fiquei como vice-pró-reitor por muito tempo. Quando ele foi pró-reitor, eu assumi a pró-reitoria. Mas sempre procurando fazer trabalhos, né, de extensão. Quer dizer, eu acho que a USP, ela precisa mostrar o que ela faz para a população. E muitas vezes a população chega assim, mas o pessoal da USP não faz nada. Como não faz nada? É só verificar na hora lá na Pró-Reitoria de Cultura e Extensão o que é feito para a sociedade brasileira e para a sociedade de São Paulo em termos de extensão pela Universidade de São Paulo. Então a gente precisa mostrar esse peixe, sabe? Eu acho que é importante mostrar esse peixe para a sociedade. Inclusive, uma das coisas assim que eu acho que mais marca, além dessa capacidade que o senhor tem de gestão, de representação, né? Conseguir colocar a odontologia legal na pauta mesmo do dia a dia. Né? Então, eu acho que essa é a sua principal característica. Queremos agradecer muito a sua presença aqui no Trajetória, né? E espero que em outra oportunidade o senhor venha nos visitar. Com toda certeza, Alexino, a gente só tem a agradecer, sabe, porque é uma vida toda que a gente tem pela frente e de repente um programa da TV USP nos chama para Trajetória. Pô, é uma satisfação muito grande, palavra de honra. A gente se sente muito feliz por estar aqui conversando e mostrando um pouco do que é feito nessa universidade. Nós é que agradecemos essa sua trajetória. Pelo amor de Deus, eu que agradeço a gentileza de vocês ficarem me ouvindo aqui. Muito obrigado. Nós chegamos ao final de mais um Trajetória que teve como entrevistado hoje Moacir da Silva, professor da Faculdade de Odontologia aqui da USP. O Trajetória fique por aqui. Mande suas sugestões para o nosso e-mail, trajetória@usp.br. Você também pode conhecer a programação da TV USP acessando o nosso site www.usp.br/tv. Até o próximo programa.